Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não sei mais nem que nome eu dou para esse canal, porque está tudo tão misturado, eu não quero mais falar de política, eu quero evitar falar de política, mas enfim, eu quero falar hoje sobre relacionamento humano. Porque sexta-feira, dia 27, se eu não estou enganado, o pastor Caio Fábio recebeu no programa dele Papo de Graça o pastor Ricardo Gondim. E eu assisti com muita atenção a essa entrevista, a esse programa, porque há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, o pastor Caio Fábio falando do Ricardo Gondim foi extremamente indelicado, né? Na minha opinião, foi grosseiro. Ele disse que o Ricardo Gondim era um bundão. E quando uma pessoa, perdão, quando uma pessoa se refere a outra assim com esse adjetivo, isso é um bundão, quer dizer, isso é um bobalhão, isso é um cara que não tem personalidade, é um cara que não sabe levar uma situação, é um paspalhão. E isso me chamou a atenção nessa ocasião, eu inclusive fiz um vídeo respondendo ao Caio Fábio, porque, entre outras coisas, ele também falou que o Ricardo Gondim queria ser o Jimmy Swaggart brasileiro, e eu contestei isso porque eu estava numa ocasião em que o Jimmy Swaggart veio ao Brasil ainda em 1987, e o pastor Ricardo foi o intérprete dele em duas né, ocorrências dessa visita, dois eventos, né, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Eu estava no do Rio de Janeiro, e depois que terminou o evento, o Jimmy Swaggart convidou o pastor Ricardo para assumir os negócios dele no Brasil, para ser o representante dele no Brasil. Na época, o pastor Ricardo declinou, e foi uma confusão, porque as pessoas da igreja Bethesda não entendiam, as pessoas que tinham mais contato com ele ainda não entendiam como é que ele declina um convite desse, porque a organização do Jimmy Swaggart era um negócio assim monstruoso. Eles tinham uma penetração a nível mundial na mídia, eles tinham uma infraestrutura gigantesca de dar inveja a muitas emissoras de televisão. Eles tinham uma produção assim impecável. Eu lembro que a gente estava no gramado lá do Maracanã, eu e mais uma turma, e uma das pessoas da equipe do Jimmy Swaggart chegou para a gente, pediu para a gente não ficar ali naquela região, porque eles iam ter as câmeras, e como o padrão deles de qualidade era um padrão a nível mundial, eles não queriam que ficasse aquele pessoal lá sentado no chão, no gramado, em frente ao palco. E a gente teve que mudar para uma área mais para o lado de trás. Enfim, era um negócio assim gigantesco. E, na ocasião, o pastor Ricardo declinou desse convite. As pessoas lá de Fortaleza, quando a gente voltou, ficavam assim: rapaz, como é que você declina, como é que você rejeita uma oferta dessa? Isso iria, sabe, alavancar seu ministério, você iria ter outros horizontes. E a única coisa que o pastor Ricardo falava era o seguinte: não, eu orei e Deus falou para eu não atender, não aceitar esse pedido. Eu lembro claramente disso. E foi por isso que eu fiz esse vídeo respondendo ao Caio Fábio, porque eu acho que Caio Fábio foi extremamente indelicado, injusto e inoportuno quando ele falou essas coisas do Ricardo Gondim. Então, na sexta-feira, agora, dia 27, eles se encontraram virtualmente, né, mais uma vez, e o Caio Fábio falou umas coisas que eu assisti, inclusive, com muita atenção essa entrevista deles, e o Caio Fábio falou um negócio que me deixou, com as revelações que o Caio Fábio fez, eu fiquei: caramba, bicho, como é que pode? Porque o Caio Fábio falou o seguinte, que quando ele se separou da esposa, da primeira esposa dele, ele foi então massacrado pelo movimento evangélico brasileiro como um todo. Ele foi realmente tratado como um ser desprezível, um ser vil, um ser que, sabe, que não merece um pingo de consideração. E foi assim que de acordo com palavras dele, foi assim que a grande maioria do meio evangélico brasileiro o tratou, como se fosse um triturador passando por cima sem dó e nem piedade. E ele diz também nessa entrevista que foi o Ricardo Gondim quem o substituiu em vários eventos que ele já tinha agendado, já tinha se comprometido, eventos no Brasil, eventos fora do Brasil.
E que o Ricardo Gondim, quando soube do que estava acontecendo, que ele estava se separando da primeira esposa, Ricardo Gondim só lamentou, não o julgou, não o tratou como os outros líderes religiosos o trataram. E eu ouvi isso agora do próprio Caio Fábio, e que eles eram amigos, que tinham um relacionamento muito especial, um relacionamento muito de amizade, de respeito mútuo, de admiração. E aí eu fiquei pensando, de caramba, bicho, como é que um cara que tem um amigo como esse vai num programa de internet onde milhares e milhares de pessoas assistem, o canal dele é um canal gigantesco, e ele fala uma coisa dessa, chama o amigo de bundão e despreza o amigo, sabe? E eu fiquei pensando, caramba, bicho, eu quero crer que antes de eles gravarem isso daí, quando eles conversaram em off, eu quero acreditar, eu realmente vou querer acreditar nisso, que o Caio Fábio pediu desculpas ao Ricardo Gondim pela grosseria que ele fez nessas. Foi mais de uma vez, se não me engano, 2 vídeos que ele publicou, que ele falou isso. E eu realmente eu quero acreditar de coração, gente. Honestamente, eu quero acreditar que o Caio Fábio pediu desculpas ao Ricardo Gondim por isso que ele disse. Porque na entrevista, e eu assisti atentamente, na entrevista, em momento algum, Caio Fábio pede desculpas ao Ricardo Gondim. E eu acho que mesmo se ele tivesse pedido desculpas de forma privada, eu acho que um homem de honra, um homem de caráter, um homem de integridade, de estatura moral elevada, ele deveria também pedir desculpas na entrevista. Ele deveria ter pedido desculpas publicamente, porque foi assim que ele foi grosseiro, sabe, rasteiro com o amigo, cara. Com o amigo. Como é que você fala um negócio desse para o seu amigo, Caio Fábio? Publicamente, solto na internet para quem quiser ver e ouvir no mundo inteiro, e você tem uma oportunidade, você está diante dessa pessoa que você fez esse tipo de tratamento e você não faz também publicamente um pedido de desculpas pela indelicadeza, para ser suave aqui, porque isso foi uma grande indelicadeza, isso foi uma, uma grosseria que você fez com o seu amigo. E eu vou dizer uma coisa, cara, eu já admirava o pastor Ricardo Gondim, eu o conheço pessoalmente, aliás, eu conheço os dois, já conversei com o Caio Fábio muito rapidamente, em Fortaleza, eu acho que ele com certeza não lembra, porque ele depois das pregações, depois dos eventos, ele era muito assediado, e eu era uma das pessoas que estava lá do lado e falando rapidamente com ele, mas ele era uma estrela, era assim algo que você se sentia, poxa vida, eu estou aqui diante do Caio Fábio e eu estou pedindo aqui um autógrafo do livro dele que eu estou comprando aqui. E isso era algo realmente, sabe, até surreal. Mas o pastor Ricardo, eu tive contato de hospedá-lo na minha casa. Eu morava em Londrina, no Paraná, e ele foi menino, ele cresceu em Londrina, o pai dele era, se não me engano, da aeronáutica, e com esse negócio de militar, sabe, viver sendo transferido, ele morou uma época em Londrina, quando ele era menino, e eu mudei de Fortaleza para Londrina na mesma época, no mesmo ano, no mesmo período em que o pastor Ricardo mudou de Fortaleza para São Paulo, para começar a Igreja Bethesda em São Paulo. Isso foi em 1991, começo de 1991. E nós saímos de Fortaleza praticamente
juntos ali, eu para Londrina e ele para São Paulo. E aí ele me falou, poxa Felipe, tu tá indo para Londrina, cara. Eu fui criado em Londrina, eu tenho uma recordação enorme da minha infância em Londrina, eu queria ir visitar Londrina. É, ele nem precisava, né, disso, mas você vê como é uma pessoa que tem realmente uma alma humilde. Ele disse, dá para eu ficar na sua casa para visitar Londrina, eu e a Jerusa, minha esposa? E eu falei, mas é claro que dá para você ficar em casa. E eles foram lá para casa, ficaram, se não me engano, quase uma semana lá. E uma pessoa de um trato maravilhoso, maravilhoso. A gente botou um colchão no chão e ele dormiu num colchão, no chão, sem nenhum, sabe, estrelismo, sem nada, nada disso. E a gente então foi visitar as regiões da cidade onde ele, quando era criança, ele visitava, ele brincava, enfim, foi um momento assim muito precioso, um momento maravilhoso. Além disso, eu sempre que ia a São Paulo, e eu ia muito a São Paulo quando morava em Londrina, eu não deixava de ir visitá-lo. Já fiquei na casa dele, hospedado também em São Paulo. Ele morava na Vila Mariana, um apartamento na Vila Mariana, e eu fiquei nesse apartamento hospedado. Então, quer dizer, é uma pessoa que eu conheço de frequentar a cozinha da casa um do outro. A gente não tem mais contato. Eu queria mandar um abraço para o pastor Ricardo, para a Jerusa, mas a gente não tem mais contato, porque a vida dá muitas mudadas, mas eu inclusive depois voltei para Fortaleza, depois fui morar em São Luís, e depois vim para o Canadá, então a gente perdeu totalmente o contato, mas é um homem que inspira outras pessoas a serem pessoas melhores. Eu realmente lamento muito, mas lamento muito, que o Caio Fábio, primeiro, que ele tenha tratado um amigo do calibre de Ricardo Gondim da forma deselegante que ele tratou, e segundo, que ele não tenha aproveitado essa oportunidade para se desculpar publicamente das grosserias que ele falou com relação a esse amigo. Como eu já disse, eu quero crer que, sabe, no privado ele fez isso, ele pediu desculpas, se retratou, mas eu acho que ele deveria sim vir a público e pedir desculpas. Dá tempo ainda, viu, Caio? Ainda dá tempo de chegar e dizer assim, olha, eu sou homem o suficiente para reconhecer que eu fiz merda, que eu errei ao chamar uma pessoa como o Ricardo Gondim de bundão e levantar coisas que não são verdadeiras com relação ao caráter dele, de dizer que ele queria ser um Jimmy Swaggart no Brasil e isso o frustrou, isso trouxe frustração para ele, quando na verdade não é nada disso. Vou ficando por aqui, gente. Diz aí o que você acha nos comentários. Passa esse vídeo para frente, talvez ele chegue no Pastor Ricardo. Um abraço, meu amigo. Um abraço para sua esposa, Silvia Jerusa. E um abraço também para o Caio Fábio. Eu quero dizer que eu não tenho aqui nenhum tipo de rancor, de ressentimento. Continuo achando que o Caio Fábio, dizendo Faio Cábio, o Caio Fábio é um homem de Deus, é um homem que tem muito a contribuir, que já contribuiu muito com o meio evangélico brasileiro, e não só brasileiro, mas mundial, mas que eu acho que nesse aspecto ele ainda precisa de uma correçãozinha, precisa ainda reconhecer que também faz merda como qualquer um. Esse é um dos grandes desafios de pessoas que estão nesse nesse patamar que o Caio Fábio está, de reconhecer publicamente quando fizer uma besteira e de dizer, olha, eu quero consertar isso. Tá bom, gente? Um abraço em todos. Deixa eu destravar aqui o tablet para a gente poder encerrar aqui essa transmissão. Redes sociais, cadê? Deixa eu colocar aqui. Passando aí, você pode mandar crítica, pergunta, sugestão, material para a gente comentar. Enfim, essa é da Dona Rachel. E a gente vai, então, trocando essa ideia com vocês aí nos próximos vídeos. Tá bom, gente?
Beijo a todos, se inscreve no canal, passa para frente, compartilha esse material, tá bom? Ajuda a divulgar também. Grande abraço e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal.